O Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS, é um imposto que garante investimentos em muitas áreas do estado. Só que algumas empresas estão sonegando. A Secretaria de Fazenda do Maranhão autuou mais de 300. 300 empresas de outros estados foram autuadas por não recolherem ICMS na venda de combustíveis e lubrificantes. Com descumprimento às leis de tributação, o Maranhão deixou de arrecadar mais de 9 milhões de reais. As autuações são resultado de cruzamentos de dados feitos em transações comerciais em outros estados. A Secretaria de Fazenda ela tem um modelo de ação fiscal que permite o cruzamento de diversos dados constantes nos documentos fiscais e nas declarações eletrônicas. E daí a gente faz esse cruzamento para verificar indícios de sonegação fiscal. E nós chegamos a esse número, que é um número bem alto, de 300 empresas que fizeram operações com outras empresas aqui do estado do Maranhão, vendendo lubrificantes. O maior volume de imposto devido está no Piauí, seguido de Pará e São Paulo. Somente nesses 3 estados há mais de 7 milhões de reais para serem recolhidos. Os autos de infração são acrescidos de 50% de multa sobre o valor do imposto devido. Após serem autuadas, as empresas têm o prazo de 30 dias para contestar o que foi apresentado nos autos de infração ou mesmo para recolher o ICMS de acordo com as regras de tributação nacional. Caso não cumpram com a legislação, essas empresas serão incluídas em dívida ativa. Por falar em indústria, o IBGE divulgou agora, neste mês, um avanço na atividade industrial do país. Das 26 atividades pesquisadas, 16 tiveram alta. Apesar disso, o segmento principal para o trabalhador, o de geração de empregos, caiu. Aqui na tela, nós temos algumas dessas informações para entender o que significou esse avanço na atividade industrial. Olha só. Bom, a gente mostra aqui os indicadores industriais de fevereiro de 2019. Faturamento real, um aumento de 1,6%. O emprego, queda de 0,1%. Horas trabalhadas na produção, tivemos aumento de 1,6%. A massa salarial real, houve a queda de 0,7%. Utilização da capacidade instalada, um aumento de 0,1%. Agora o rendimento médio real com queda de 0,7%. Bem, agora falando de um outro assunto, aqui no Jornal Aguará, a gente fala... Bom, ontem e hoje as chuvas deram uma trégua em toda a região metropolitana de São Luís, mas são incontestáveis os prejuízos que ela disseminou por todo o estado. São 13 as cidades em situação de emergência ou de calamidade pública, incluindo 2 cidades na região metropolitana e também Imperatriz, segunda maior cidade do estado do Maranhão. Além disso, o temporal tem provocado outras situações delicadas, como prédios históricos vindo abaixo e igrejas seculares também. Na semana passada, a igreja de Santo Antônio foi interditada, já que parte da estrutura interna da gruta desabou. O reboco que caiu semana passada no interior da gruta de Nossa Senhora de Lourdes, na igreja de Santo Antônio, serviu de alerta para que as reais condições da igreja do início do século XIX fossem avaliadas. Mas as celebrações litúrgico-religiosas da paróquia, incluindo toda a programação da Semana Santa, continuam normalmente. No domingo pela manhã, as missas foram realizadas na Capela de Bom Jesus dos Navegantes, onde muitos fiéis compareceram. Graças a Deus a gente não vai ter, por conta disso, que interromper a programação. Nós vamos continuar realizando todos os procedimentos normalmente. É nessa capela, com acesso pelo lado esquerdo do templo, que acontecerão as missas de terça e sexta às 6 da tarde, sábado 17 horas e domingo às 7h30 e 11 da manhã. O templo principal foi interditado pelo Corpo de Bombeiros, como uma medida de segurança, até que um laudo técnico oficial seja emitido. Estiveram aqui um grupo grande de pessoas, entre eles o Corpo de Bombeiro, que efetuou essa medida de segurança e, como eu disse, que pode perdurar ou não mediante um laudo que deve ser feito esses dias por pessoas competentes, né?
Em nota, a Secretaria de Estado da Cultura informou que em 2018, com a aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, realizou intervenções na fachada da igreja, que pertence à Arquidiocese de São Luís, e também no largo em frente à igreja, com reposição de bancos e pintura dos canteiros. A parte interior, onde os problemas foram identificados em decorrência das chuvas, esperava o início das obras do PAC. Com o desabamento, a Cinfra já foi acionada para avaliar a estrutura e vai definir as ações emergenciais até que as obras necessárias de recuperação e restauro do patrimônio sejam iniciadas em conjunto com o IPHAN, Arquidiocese e Prefeitura de São Luís. E olha, a igreja Nossa Senhora dos Remédios também está com problema em uma das torres. Segundo o padre Everaldo, pároco da igreja, a torre apresenta algumas rachaduras, mas segundo ele, nada que comprometa o bem-estar das pessoas que frequentam a igreja. O Corpo de Bombeiros não foi acionado para verificar as condições da torre. Bom, a seguir, aqui no Jornal do Guará, tem política com análise de Marcos Saldanha. Você vai ver também o que estará sendo discutido na Marcha dos Prefeitos lá em Brasília. Agora são 6h40. A gente volta já. O JG está de volta e traz como destaque neste bloco o noticiário político. Prefeitos de todo o país estão em Brasília com uma espécie de pauta-bomba. Não são poucas as reivindicações, mas entre elas está a de pressionar para a mudança da data das eleições para o mesmo período em que acontecem as escolhas do presidente, deputados e governadores. Mariana Dias. A marcha a Brasília em defesa dos municípios foi aberta hoje às 14 horas na capital federal. A caravana do Maranhão é a segunda maior do evento, com 190 prefeitos. Os parlamentares têm boas expectativas em relação a essa 22ª edição da marcha, com pautas relacionadas à saúde, educação e gestão, todas já encaminhadas aqui para a FAMEM. Em pauta, uma das principais sugestões é a extensão do mandato até 2022. A proposta será analisada durante a programação da marcha. Mariana Dias, para o Jornal da Guará. Bom, e eu já estou aqui com o Marcos Saldanha para a gente conversar sobre este assunto. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Estão lá em Brasília os nossos prefeitos para apresentar essa proposta. Será que isso dá certo mesmo, Marcos Saldanha? Estender esse mandato, unificar, fazer com que a eleição aconteça de uma única vez? Quem diria, né, que o prefeito eleito agora, né, nesse mandato, ganharia mais 2 anos de brinde, vamos dizer assim, né? Essas coisas acontecem, né? Essas surpresas são típicas da nossa política. Olha, a gente tem que analisar 2 questões aí nessa possível mudança. Reivindicação, todo mundo, né, como se diz aquela história, pedir, todo mundo pode pedir. Se isso vai virar realidade, a história é outra. Claro que é o que defendem os prefeitos do Brasil, haveria uma economia muito grande na realização de eleições gerais, né, eleições unificadas. Isso aí é indiscutível. Em tempos de recessão seria aí uma economia considerável, que cada eleição custa muito caro. Mas, por outro lado, ao unificar uma eleição como essa, o brasileiro, que não é um eleitor muito atento às questões das eleições proporcionais, ficaria muito mais focado nas eleições majoritárias, ou seja, presidente, governador, né, prefeitos, e aí poderia se descuidar mais da eleição para vereador, deputado estadual, federal e senadores, o que já, de alguma forma, acaba acontecendo, né? O número de votos seria muito grande, o número de candidato muito grande, e isso poderia desfocar um pouquinho. Então, essa questão eu acho que precisa ser considerada com muito calma, né? Ser analisada com muita cautela, se de fato traz um benefício para a população ou se de fato traz um benefício para os prefeitos. Isso tem que ser melhor discutido, penso eu, né? Agora, enfim, tem muitas outras questões importantes que precisam ser discutidas lá, né? A educação, por exemplo, né? Pois é. Estamos em vias de acabar, o Fundeb vai terminar. E esse repasse, como é que esses prefeitos vão conseguir trabalhar? Pois é, essa pauta, por exemplo, eu não vi os prefeitos ainda destacando com maior vigor. Ela está lá presente, mas não é. E eu acho que ela deveria ser mais importante até do que essa questão da eleição unificada. Afinal de contas, o dinheiro que financia a educação, que paga salário de professores,
professores, ano que vem esse fundo acaba e nada foi pensado nesse momento para substituir. Então isso é grave e isso é muito preocupante. Isso sim é uma questão urgente, né? Então esses prefeitos que estão reunidos do Maranhão têm muita força, foram confirmados ainda há pouco 171 prefeitos já presentes lá, é de fato, como a repórter Mariana falou, a segunda maior bancada de prefeitos, isso é importante. Agora, o presidente ainda não confirmou se vai participar ou não, né? Mas claro que o encontro desses prefeitos fortalece muito a questão municipalista. As pessoas vivem, Hugo, no município, é no município que elas estão, né? A gente costuma dizer que a maior cobrança da população vai direto no prefeito e no vereador, porque é quem está mais perto dele, né? Então, claro que o prefeito vai a Brasília agora cobrar também, né? Reclamar e discutir ações que ele precisa. E outra questão que eu acho que precisa ser considerada é a questão do pacto federativo, né? O repasse de recursos para os municípios também é urgente. Cada vez mais isso é indiscutível. A gente vê críticas de prefeitos e tudo, mas olha, tem um quê de verdade nisso. Os recursos para os municípios estão cada vez mais escassos. E as necessidades e os custos dos municípios são cada vez maiores. Então, isso aí vai ter que equilibrar, vai ter que equacionar, senão vai ficar muito difícil a gestão dos municípios. Para além dos casos de corrupção e denúncia, a gente sabe que mesmo quem quer fazer uma boa gestão hoje tem muita dificuldade. Saldanha, obrigado. A gente vai acompanhar esse debate lá em Brasília, trazer as respostas dessas reivindicações que foram feitas lá, esperar que tenha um grande efeito não só no Maranhão, mas nos outros estados da federação. É o que a gente aguarda e torce, né? Obrigado, boa noite, Saldanha. agradeço. Olha, e até agora não foi encontrado o homem que se afogou no sábado na Praia do Calhau, aqui em São Luís. Segundo testemunhas, o homem estaria pescando, mas ainda não há certeza sobre o que fazia no local. Os bombeiros tentaram realizar o resgate, mas não conseguiram. Até agora, a vítima não foi identificada e nenhum familiar procurou o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar para registrar um desaparecimento. Só neste ano já foram realizadas 1.650 abordagens nas praias da região metropolitana para orientar banhistas e pescadores sobre os riscos de não respeitar as medidas de segurança dentro do mar. Bom, veja agora o que mais foi notícia neste começo de semana aqui em São Luís. Mãe de bebê abandonado na cidade operária foi localizada. Prestou depoimento hoje, acompanhada de um advogado particular que havia feito contato com a polícia desde a última sexta-feira. A mãe do bebê citou o nome de outras pessoas que serão chamadas pela polícia para prestar depoimento. A mulher já tem outros 2 filhos que moram com a avó materna no município de Anajatuba, localizada a 138 quilômetros de São Luís. Deve responder à justiça por abandono de incapaz. O bebê recebeu alta médica da maternidade Benedito Leite, mas permanece na unidade de saúde até que seja definido quem ficará com a criança. Situação continua muito perigosa no bairro Túnel do Sacavém. O local faz parte do monitoramento da Defesa Civil e a área de risco ainda pode sofrer com a ação das chuvas. Alguns moradores alegam não ter recebido o aluguel social e a única proteção que pode evitar uma tragédia maior é a colocação de uma lona. E hoje, em trabalho conjunto das polícias civil e militar, prenderam um cidadão suspeito de assaltar pacientes na unidade mista do Bequimão. Fato este que aconteceu no domingo. Gerou pânico nesta unidade e alguns tiros ainda foram efetuados. Jonison Costa Cruz, de 20 anos, foi preso em posse do colete balístico e celulares, produtos do roubo realizado na unidade de saúde. Policiais estão em busca ainda de mais 2 suspeitos. A seguir, vamos saber como ficou definido o funcionamento do serviço de pronto atendimento do Hospital Denora Bello e o debate sobre acessibilidade na Universidade Federal do Maranhão. A instituição foi condenada a garantir acessibilidade. Agora são 18h51. A Justiça Federal condenou a UFMA para garantir acessibilidade a alunos com mobilidade reduzida. A ação transitava desde 2015. Nós fomos até a instituição ouvir as pessoas que precisam para saber se houve melhora nesse intervalo de tempo. Em fevereiro deste ano, nós acompanhamos o drama vivido pela Airi, aluna do curso de Biologia da Universidade Federal do Maranhão e cadeirante.
Para chegar ao laboratório que fica no segundo andar do prédio onde estuda, ela necessita da ajuda dos colegas, porque o local não tem rampas de acessibilidade. É muito complicado, porque eu preciso de ajuda de 2 pessoas, isso faz com que eu não tenha nenhuma autonomia para chegar no segundo andar do prédio, onde tem os laboratórios, inclusive o laboratório que eu frequento, e eu não tenho autonomia. Estou tendo o direito de vir desrespeitado. O problema da estudante é o mesmo enfrentado há quase 10 anos por diversos alunos da UFMA com deficiência e mobilidade reduzida. O representante do Fórum Maranhense das Entidades de Pessoa com Deficiência revela que vários estudantes surdos e cegos chegaram a abandonar o curso por causa da estrutura física de acessibilidade da universidade, considerada muito ruim. A grande dificuldade lá na UFMA é a permanência da pessoa com deficiência, né, no espaço da universidade, porque não garante, principalmente para pessoas que precisam, como pessoa cega, né, pessoa com baixa visão, pessoas com deficiência física, que precisam de sinalização, precisam de condições de autonomia e segurança, e a universidade não oferece essa autonomia e segurança para a pessoa com deficiência permanecer, né, no estabelecimento de ensino. Parece que agora o sofrimento dos estudantes cadeirantes com mobilidade reduzida, baixa visão, cegos e surdos está bem perto de chegar ao fim, graças a uma ação civil pública que agora condenou a Universidade Federal a adaptar o campus do Bacanga, aqui em São Luís, às condições de acessibilidade. Na decisão, o juiz federal José Carlos Madeira declarou que é preciso ainda a adoção de cotas para acesso aos cursos de graduação, sendo necessário que a Universidade Federal do Maranhão garanta condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem pela oferta de serviços e recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. Bom, nós procuramos a Universidade Federal do Maranhão para que ela comentasse a denúncia, informasse a situação, mas até o fechamento desta edição ninguém se manifestou. Bom, hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer e os pacientes em tratamento do câncer aqui no estado têm uma vitória a comemorar. Nesta manhã, uma reunião entre a Secretaria de Saúde e a direção do Hospital Denura Bello garantiu o funcionamento da unidade no setor do serviço de pronto atendimento. Para conversar conosco, Antônio Dino, diretor da unidade. Boa noite, para que a gente possa esclarecer esse momento tenso, porque muita gente acompanhou pelas redes sociais, documentos foram veiculados, de um anúncio de, mais uma vez, o fechamento desse momento de atendimento a essas pessoas. E hoje uma data tão importante. Essa conversa já veio, né, sendo acontecida e finalizou na tarde de hoje. O senhor pode fazer um retrospecto do que aconteceu hoje? O que o documento falou e que muita gente interpretou erroneamente é que nós íamos fechar um setor do hospital, que era o setor de pronto atendimento com tratamento paliativo, medicina da dor e atendimento domiciliar. Tá? É o setor que trata desses 4 atendimentos. Algumas pessoas entenderam que ia fechar o hospital, enfim, houve, eu acho, um pouco de pânico bem maior do que precisa, né? Mas, graças a Deus, hoje nós tivemos uma reunião com o Dr. Lula, né, o secretário de Saúde do Estado, do município agora também é Lula, né? E ele, mais uma vez, se propôs a ajudar a Fundação, fazendo um convênio direto do Estado com o hospital, com a Fundação Antônio Dino, para que a gente possa, um convênio de custeio, para que a gente possa manter o serviço funcionando. Mas para que a gente possa entender, é um problema financeiro que já vem de muitos anos, o hospital ficou impossibilitado de pagar os empréstimos, como é que foi exatamente isso? O que acontece é o seguinte, se não me engano, em 2008 foi feito um convênio com o governo do estado para que esse serviço começasse a existir. Em 2009 o convênio foi renovado e logo depois foi cancelado. E desde essa época a Fundação vem bancando com recursos próprios para manter o serviço da SPA aberto, porque nós julgamos que é um serviço essencial para a população. É emergência oncológica, quem tiver qualquer tipo de intercorrência oncológica, eu não sei se as unidades de saúde do município, por exemplo, não sei se estariam preparadas. Então é uma emergência especial, vamos dizer assim. A gente vem mantendo esse serviço durante todo esse tempo. Mas chegou num período, isso foi ano passado,
que a gente não conseguiu mais manter por causa dos altos custos mensais. A gente está falando aqui alguma coisa em torno de R$700 mil mês, né? E ano passado mesmo nós tivemos na Secretaria de Saúde, e o secretário, através do Fundo Estadual de Combate ao Câncer, socorreu a fundação naquele momento. E ficamos de mais para frente conversarmos novamente sobre novos recursos, novos aportes. Só que vínhamos conversando, mas infelizmente a necessidade veio antes do término das conversas, né? E mais uma vez nós fomos obrigados, em menos de um ano, a falar de novo em fechamento do SPA. Mas o secretário, a Secretaria de Saúde do Estado mostrou que está realmente sensível à nossa causa e chamou para a gente conversar e tentar fechar uma nova negociação. Que aconteceu em 2 momentos, no período da manhã, com participação inclusive de deputado federal, Eduardo Braide, o deputado estadual Iglesio, também esteve nesse diálogo. A bancada dos deputados federais e estaduais se colocam à disposição. Eu sei de emendas que foram destinadas em alguns anos que se passaram para o hospital, para ajudar. Isso, não, a bancada, tanto essa quanto a passada, está super comprometida em ajudar o hospital. Eu tenho contato com todos e relacionamento pessoal com todos os deputados eleitos agora para federal, pelo menos, e senadores também. O pessoal de Brasília está super empenhado, conhece as necessidades, conhece o trabalho desenvolvido por nós, já estiveram no hospital nos visitando e tem mandado com frequência emendas parlamentares para que a gente, principalmente para a gente renovar equipamentos do hospital. Desde o ano passado foi permitido emendas parlamentares para custeio. Então já foi enviado, se não me engano, 600 mil ano passado e eu já tenho promessas para esse ano também. Mas as emendas que vieram até o ano passado foram somente para a renovação de maquinário, de equipamentos nossos. Então, inclusive, convido os telespectadores que vão visitar o hospital. Eu teria o maior prazer em guiá-los numa visita. Nossos equipamentos são todos novos, dentro do que se pode comprar no sistema do Ministério da Saúde. Nós temos tudo que existe de mais moderno, né? Bom, o trabalho que vem sendo realizado dentro da unidade de saúde do hospital, eu cheguei a ter a informação de que 24 horas, pelo menos no setor de radioterapia, funcionava até 24 horas. As pessoas tinham esse atendimento constante. Na madrugada, as pessoas iam para ter esse atendimento. Como é que está essa fila? Como é que está essa situação? Permanece? O problema da radioterapia é um problema crônico nacional. São Luís tem um equipamento tinha um equipamento de radioterapia, que é o nosso, o acelerador linear, e tem uma bomba de cobalto. O acelerador linear ele tem uma vida útil de 15 anos, trabalhando, vamos chamar de horário comercial, de 8 a 10 horas por dia, tá? O nosso já chegou a trabalhar 24 horas por dia e já está com 15 anos. Aliás, 14 vai fazer 15 ano que vem. Mas hoje ele trabalha só 18 horas, porque a gente está dando uma tréguazinha para ele não pifar de vez. Então, mas nós já estamos trabalhando nisso há 4 anos. E esse ano vai haver a inauguração de 3 novos equipamentos e a gente vai acabar com essa fila de tratamento de radioterapia. Bom, então, doutor, a gente agradece pela sua participação. Hoje é um dia de se celebrar, de se levantar com certeza. As forças para que essas ações sejam fortalecidas. O Hospital do Câncer conseguiu hoje, mais uma vez. Muito obrigado, muito obrigado. E eu quero agradecer aqui ao secretário que sensibilizou com nossa causa e realmente vai possibilitar a gente manter o serviço aberto para a comunidade. Nós não queríamos fechar de jeito nenhum e vamos conseguir manter aberto. Estou super satisfeito com isso. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos para um intervalo. A seguir tem esporte aqui no Jornal da Guará com Ana Tereza e uma polêmica. A tradicional feirinha da Praia Grande deve ou não mudar de lugar? Entenda o porquê dessa proposta, que é depois do intervalo. Agora são 7h04. Você fica agora com a Tábua de Marés. No gráfico da Tábua de Marés, a primeira baixa-mar será às 3h15 da manhã, com 0,6 metros. A préia-mar será às 9h12 da manhã, com 5,8 metros. Na sequência, a baixa-mar, com 0,4 metros. E, por fim, a última préia-mar do dia, às 21h41, com 5,6 metros.
Jornal da Guará de volta. Ana Tereza está aqui para falar de esporte. Ana, boa noite para você. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos de casa. Bom, a gente vai começando aí de sinuca, né? Pois Tivemos um campeonato para lá de interessante. Olha, nesse fim de semana, né, começando na sexta-feira, terminando ontem, mais uma vez, pela quinta vez consecutiva, o Maranhão foi palco aí. São Luís, né, vira a capital da sinuca para receber o brasileiro de Snooker Six Red. É uma modalidade, ou seja, porque a sinuca brasileira ela obedece às regras internacionais. E esse evento foi realizado em um shopping da capital. Antes era realizado na ABB, agora está sendo realizado nesse shopping, movimentando muito aqui, inclusive a economia maranhense, né? Porque é um esporte que vem gente do Brasil inteiro para participar dessa competição. E há 7 anos que São Luís está virando a capital da sinuca brasileira. A gente vem sediando vários eventos nacionais, regionais e interestaduais, desde que a gente teve aí a lei, né, de incentivo ao esporte. Então, parabéns à Federação Maranhense de Sinuca por estar sediando vários eventos de sinuca aqui. Olha, os resultados estão no portal guará.com. Só falar aqui que na categoria Master quem venceu foi um competidor de São Paulo, Elinho, e na categoria Sênior foi o Elirdes, mais conhecido como Vaca, o ele é de Santa Catarina, esse snooker. Bom, da sinuca a gente passa então para o basquete, as meninas, como é que foram as meninas? Após 5 vitórias consecutivas, a gente teve a primeira derrota, o primeiro tropeço do Sampaio Basquete, foi fora de casa contra o Ituano. Foi uma vitória apertada do time paulistano que venceu por 54-49, inclusive vitória definida nos minutos finais, mas mesmo assim, até pela 4ª vez consecutiva, a nossa ala Rafaela Monteiro recebeu aí o troféu de melhor jogador em quadra. E o próximo jogo do Sampaio Basquete é no dia 28 de abril, aqui contra o Blumenau, 11 horas no ginásio Castelinho. Castelinho não, ginásio Costa Rodrigues. Lembrando que o Castelinho está em reforma, exatamente. Bom, final de semana também teve gol, teve rodada do nosso Campeonato Maranhense, né? Uma reedição agora da final do ano passado. A gente quer começar primeiro com o jogo do Sampaio e Imperatriz. O Imperatriz recebeu o Sampaio no Frei Epifânio lotado. Quero registrar a presença de várias organizadas do Sampaio, como Brava Bolívia, Tubarões. A gente tem os gols. Aí, começando o primeiro gol, o Renan Dutra abriu o placar para o Imperatriz de cabeça, após cobrança de escanteio. Aí depois do empate veio o Eloy Sichicô, achou o Samurai, o Maxwell Samurai, 1-1, mas o Imperatriz, como foi o vice-líder aí nessa campanha de fase de classificação, tinha vantagem do empate. E aí terminou 1-1, o Imperatriz passou e agora vai fazer a final contra o Motoclube. E eu quero parabenizar o Imperatriz, o técnico Rui Scarpino, que inclusive tem um histórico com moto, foi campeão, tem um estadual com o Motoclube, um acesso também à Série C, então vai ser interessante também esse reencontro, né? Mas a gente tem Moto e Mike, que foi ontem, né? Clássico Maremoto lá no Castelão. Vamos aos gols. A gente tem aí o Motoclube abriu o placar, tá aí, Motoclube abriu o placar com o Vitor Salvador. Antes ele teve até um gol anulado por impedimento. Aí a gente teve uma confusão aí, desnecessário, que o zagueiro do MAC fez, pisou aí o jogador do Motoclube, inclusive a polícia precisou entrar em campo, enfim. Aí o Lucas foi expulso com vermelho. Aí a gente tem agora o Moto fez mais um gol, belo passe aí do Diego Reana debaixo das pernas, cruzou pro o Paulinho, conseguiu marcar o primeiro gol dele como profissional, Gleicinho ajeitou para ele e o Paulinho então fez o primeiro gol dele como profissional, 2-0 para o Motoclube. O Motoclube então pode ser bicampeão invicto, tem mais agora a final, né, que é Moto e Imperatriz. E aí destacar também a bela campanha aí do técnico Wallace Lemos, 100% de aproveitamento. A gente tem as cartelas, estou passando a 5ª marcha aqui, que nosso tempo está corrido, só para mostrar como é que vão ficar os jogos, está aí. Quarta-feira o Motoclube viaja, aliás vai viajar amanhã, né? Quarta-feira é o jogo, Imperatriz e Motoclube, lá no Frei Epifânio, 8h15 da noite. E aí o próximo confronto vai ser no dia 13. Aí vai ser a vez do Motoclube receber o Imperatriz no estádio Castelão, às 4 da tarde. Como o Motoclube teve a melhor campanha, ele tem aí a vantagem de jogar por 2 empates. Aninha, muito obrigado. Boa noite eu que agradeço. Boa noite. Semana. Amém. Bom, quem mora em São Luís já tem programação quase certa aos domingos pela manhã. Praia ou a feirinha. Sucesso de público e de crítica. Indiscutivelmente, a feirinha deu um novo ânimo àquela região da cidade. Mas a proposta para a modificação do lugar e a polêmica está formada. Para mostrar para a gente, a repórter Mariana diz. Praça Benedito Leite, domingo pela manhã.
O cenário é conhecido. A Feirinha São Luís, inaugurada no dia 11 de junho de 2017, surgiu como uma opção de lazer para a família ludovicense e para turistas que visitam o centro histórico. Em pouco tempo, visitar essa diversidade de produtos e serviços entrou na rotina de centenas de pessoas. Mas na semana passada, a Câmara de Vereadores aprovou um requerimento sugerindo a mudança de lugar da Feirinha de São Luís. Essa é a Praça Nauro Machado, ao lado do Teatro João do Vale, local sugerido pelo vereador Estevão Aragão para receber a Feirinha São Luís. Daqui dá para ouvir toda a movimentação lá de cima da Praça Benedito Leite. E a sugestão é que ela viesse para cá para movimentar esse espaço. A praça, no centro do Reviver, possui restaurantes e lojas de artesanato. E aos finais de semana, principalmente à noite, costuma receber grande fluxo de visitantes. O requerimento com a mudança de espaço foi, segundo o vereador, em caráter de sugestão, mas quem visita o local com frequência pensa diferente. Eu acho a feirinha ótima, é mais uma diversão que a gente tem nos domingos, que a gente pode trazer a família, vem com segurança, tem bastante variedade e se mudasse de lugar não faria muito sentido, né? Porque faz parte da nossa cultura, então tem que ficar aqui. Essa artesã é expositora na feirinha desde outubro do ano passado. O assunto chegou a ser discutido em grupos de aplicativo de mensagem e a sugestão também passa longe de ser aceita pelos feirantes. Eu particularmente não concordo, eu acho que aqui tem que ser essa feira aqui, é uma feira que São Luís não tinha, é uma feira que tem em todos os outros estados do Nordeste, você vai em Belém, você vai em Fortaleza, você vai em todos os lugares tem, então ela deu certo, ela tem que ficar aqui. A feirinha também incentiva a comercialização de produtos e subprodutos da agricultura familiar. Segundo o comitê gestor da feirinha, a exposição e comercialização de artesanato, artes plásticas e literárias, gastronomia e apresentações culturais locais continuarão na Praça Benedito Leite. Bom, primeiro porque apenas tramitou na Câmara um requerimento de autoria do vereador Estevão Aragão. Inclusive, eu fiz uma visita em loco à Câmara para explicar para o vereador da impossibilidade dessa mudança, em detrimento de que nós temos aqui uma série de permissionários que faz a gestão dessa feira. Nós não temos aqui nenhuma ideia de competição. E eu expliquei para o vereador que lamentamos profundamente que nós não poderemos acatar esse requerimento. Primeiro porque o requerimento não tem poder de lei, né? Ela não tem essa estatura. E depois porque nós temos também aqui as pessoas que fazem essa gestão e que não permitiriam que a gente fizesse essa mudança, até porque já virou tradição, a Feirinha São Luís acontece na Benedito e permanecerá na Benedito Leite. Outras informações no portal guará.com. Uma ótima noite e até amanhã.